Olá, povo de Deus, tudo bem? Iniciamos mais um Padre Responde. E já inicio perguntando você já mandou sua pergunta, sua dúvida, já participou aqui com a gente? Tem o nosso e-mail que aparece na tela, nossas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser trocar uma ideia com o Padre Giovanni, manda pra gente sua mensagem, vai ser super bem-vinda. E é o porquê dessa editoria que nós criamos no nosso canal. Tudo bem, Padre Giovanni? Tudo bem, eu, graças a Deus. Agradecer as pessoas que estão enviando as perguntas. A gente tenta aqui responder de maneira não superficial, mas com muita rapidez, porque o tempo é curto. E a gente sugere que as pessoas depois aprofundem, estudem bastante, para que conheçam mais as informações e o que a igreja tem a nos ensinar. Muito bem, faça com essas pessoas, né? Manda pra gente. Manda pra gente. A gente vai dando pinceladas, orientações, vocês depois se aprofundem um pouco mais nos estudos. Vamos começar então. Tem uma pessoa aqui da equipe, que é a Thaís, que nos ajuda aqui nos bastidores também. Ela mandou pra gente: boa tarde, eu e Padre Giovanni. Se não podemos adorar imagens, nem nada que não seja Deus, conforme a Bíblia, por que então podemos adorar a Jesus? Ou não podemos adorar a Jesus? Sim. Porque, ao meu ver, posso estar errada. Jesus não é Deus, é apenas filho dele, feito à sua imagem e semelhança. Mas os dois não são a mesma coisa. Por exemplo, em muitas orações percebemos que as pessoas não pedem intercessão de Jesus, assim como pedem dos santos. E sim, já pedem diretamente a Deus, a Ele. Depois de entender sobre o papel dos santos, inclusive, ela coloca aspas aqui: obrigada pelo vídeo do papel dos santos, ficou muito bom e esclarecedor, que é outro vídeo que a gente tem no canal aqui. Esse questionamento me veio à mente que senti a necessidade de enviar para o quadro. Desconfio que possa ter a ver com algum versículo: ninguém vem ao Pai senão por mim, João. Mas é sempre bom ouvir a explicação do padre. Sim. Obrigada. Agradecer a Thaís pela participação, por incentivar a gente a buscar essa resposta, porque essa era a dúvida também dos discípulos. Os discípulos, inclusive dando continuidade aí ao texto que ela sugeriu, em João 14, Jesus fez um diálogo com Filipe dizendo: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Continua o texto. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas boas obras. Nós vamos agora, celebrando o Natal, receber o Verbo encarnado entre nós, celebração do Natal. E um dos nomes dados, o nome dado a Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus é Deus, é o Deus encarnado entre nós. Aí existe a matéria de cristologia, para a gente aprofundar bastante nesse estudo, para mostrar que Jesus é a expressão máxima da encarnação de Deus entre nós. Jesus é para nós não apenas um anjo ou um ser humano evoluído, como outras religiões talvez assim o enxerguem, mas ele de fato é Deus. Nós precisamos acreditar nisso, é uma das pessoas da Trindade Santa. Talvez por isso existam muitas confusões na cabeça das pessoas em relação a essa busca da divindade de Jesus. Mas a igreja sempre reza nas suas orações oficiais pedindo a intercessão máxima de Jesus, que é o nosso único intercessor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os pedidos feitos das orações são em nome de Jesus, que é Deus Filho. Não há nada de santo ou Maria que não seja para Jesus. Que não seja. Sem Jesus eles não fariam sentido nenhum. Não faria sentido. E a questão de Jesus ser Deus, ela foi inclusive tema dos primeiros concílios, no arianismo, né? O arianismo que pregava que Jesus não era Deus, e foi uma grande motivo de discussão entre os primeiros cristãos. E quando oficializaram a doutrina, quando oficializaram a Bíblia, porque tudo não caía do céu, né, gente? A gente não tinha doutrina pronta, a gente não tinha a Bíblia, tudo a igreja se reunindo e fazendo as definições de acordo com o que o Espírito Santo inspirava. E o arianismo foi uma das primeiras grandes doutrinas que a igreja condenou, que não acreditava em Jesus como Deus, não é isso? Mas antes da doutrina, a palavra garante a divindade de Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é ao mesmo tempo homem e Deus. A palavra garante a divindade de Jesus. A doutrina confirma isso para nós. Então, em resumo, para Thaís, Jesus é Deus nesse grande mistério da pessoa da Santíssima Trindade. Nós adoramos apenas a Deus de fato em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nosso único Salvador. Então, Thaís, a resposta é essa. Não só para os católicos, mas para os cristãos de uma forma geral, Jesus é Deus.
Jesus é o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Deus Filho. Deus Filho. Deus Filho. E que faz parte desse grande mistério para nós, Sim. que é o Deus que se fez homem por amor a nós. Por amor a nós para nos salvar. Para nos salvar. Para nos salvar. Isso mostra, Yuri, a misericórdia de Deus Pai, se compadecendo da situação de miséria da humanidade, enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar, para nos salvar. Então, como não adorar um Deus desse? Ao nosso Deus. E o tempo é curto, mas se a gente parar para pensar, né? Deus é justo. E já tinha um preço a se pagar pelo pecado. E aí ele falou, então já que tem que pagar, eu pago. Assumiu Então assim. ele assumiu. E aí vem o porquê de nós colocarmos Jesus como Senhor de tudo, de todos, porque ele assumiu esse papel para nós, né? Então, E é tão bonito na liturgia quando a gente coloca Jesus eucarístico ostensório, acho que o coração mais frio nessa hora se quebrando diante do Senhor, porque de fato, por mais frio que seja o coração, naquela hora a pessoa sente a presença de Deus. É a presença de Deus. espero que a gente tenha ajudado aí, viu, Thaís? A pessoa não quis se identificar, quem mandou pra gente? Por que os protestantes não chamam Maria de mãe e os católicos sim? Na verdade, nós chamamos Nossa Senhora, Maria, de mãe por uma questão muito afetiva, familiar. Nós a chamamos de Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Ela é Mãe de Jesus. Nós participamos da maternidade de Maria porque somos irmãos de Jesus. Então é um jeito carinhoso de nos referirmos a Maria Santíssima. Tem um porquê também de João também, né? Mulher, eis aí o seu filho. Homem, eis aí a sua mãe. E daquela hora em diante, a humanidade inteira passou a ter essa referência maternal a Maria. Mas o jeito religioso, digamos assim, de nos reverenciarmos a Maria Santíssima é tê-la como Maria, Mãe de Jesus. O último ato de Jesus na cruz, antes de entregar seu espírito ao Pai, foi nos dar Maria como mãe. Sim. Ele coloca ali para João e fala, mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí tua mãe. E daquela hora em diante o apóstolo começou a cuidar dela. E ela da humanidade. Da humanidade. Quanto mãe. Maria, mãe da humanidade. Maria, mãe dos homens. Maria, mãe da igreja. Já os evangélicos aqui que você pergunta, nos protestantes, como eles não acreditam na intercessão de ninguém após a morte, Maria também está dentro desse contexto para eles. Eles só acreditam na intercessão enquanto estão em vida, como nós acreditamos também. Mas depois que a pessoa morre, eles acreditam que a pessoa não pode fazer isso mais. Nós acreditamos, e aí vem todo esse contexto dos santos, e Maria como a mais especial de todas. Eu destaco essa dimensão afetiva, familiar, essa dimensão mais íntima que a gente vai tendo com Maria a partir das nossas devoções. Acho que é importante cultivar isso e falar, não vamos perder isso, a Maria Santíssima. Mais uma pergunta aqui de uma pessoa que não quis se identificar, e ele perguntou aqui, você conhece o Pedro Siqueira? Vejo muita aceitação dentro da igreja, mas não concordo com tudo e acho muito estranho as suas visões, suas revelações. Você conhece ele? Eu não havia ouvido falar ainda. Procurei me informar. É mais um caso de revelações privadas. Nós já falamos dessas revelações em outra situação. A igreja precisa validar qualquer tipo de pronunciamento ou fala em relação a esses casos. Então não houve ainda nenhuma oficialização dessas manifestações, essas revelações supostamente dadas ao Pedro Siqueira. Então a gente tem que se colocar como critério, cuidado para falar qualquer coisa em relação a isso. Mas eu ainda não conheço profundamente. Pedro Siqueira, para quem não conhece, é um leigo que navega por ambientes católicos. Ele é uma pessoa que prega muitas revelações. E ele fala muito de visões, de conversas com o sobrenatural, de revelações do Espírito Santo. E aí veio essa dúvida da opinião do padre em relação a ele. E aí essas dúvidas sempre são importantes serem apresentadas a nós, porque enquanto a igreja não se pronuncia em relação a essas manifestações, de fato o cristão católico tem o direito ou não de acreditar. E a última pergunta de hoje, padre. O André Bento mandou pra gente aqui. Quando se formou a Bíblia que temos atualmente? Oficialmente foi no Concílio de Trento. Porque antes mesmo do Concílio de Trento fazer essa oficialização, já havia se feito um caminho de conjunção dos livros, mas depois com Martinho Lutero e com toda aquela discussão da composição dos livros
para a Bíblia, digamos assim, que os evangélicos usam hoje, a separação dos livros, a Bíblia protestante, foi preciso um novo estudo para que a validação do que nós temos hoje enquanto livros canônicos da Bíblia fosse oficializada. Então foi no Concílio de Trento. 425? 1545. 1545 foi a oficialização. Isso, a oficialização do que nós temos hoje. Mas, veja, em 393, em Cartago, primeiro, o reconhecimento do cânon dos 27 livros do Novo Testamento. Sim. Depois, com o protestantismo vindo à tona, foi preciso que o Concílio de Trento validasse o que nós temos hoje. Quando Cartago oficializou, até para as pessoas saberem, havia muitos livros que circulavam entre os cristãos. A igreja, até pouco tempo atrás, ela era perseguida, né? Você não podia nem ser cristão. A igreja foi oficializada como oficial no Império Romano, foram proibidas as perseguições, mas até então você não tinha a Bíblia como a gente tem hoje. A igreja católica, ali os bispos se reuniram e fizeram ali a definição dos livros que consideravam inspirados. Os 27, como você falou, né, foram definidos ali no Novo Testamento. Novo Testamento. E vários outros foram descartados. Isso. Quando Lutero definiu, ele envolveu também o Velho Testamento, e aí a diferença entre a Bíblia católica e protestante, o Novo Testamento é igual, o Velho tem a diferença de 5 livros mais 2 complementos, não é isso? Que Lutero não excluiu absolutamente. Lutero, ele colocou como se fosse um apêndice, algo a ser estudado. Inclusive as Bíblias protestantes, se eu não me engano, até 1700 e alguma coisa, elas vinham com esses 7 livros. E por causa dessa necessidade de um novo concílio, né? Exatamente. A igreja, quando houve isso, a igreja confirmou, não só esses livros considera, mas uma diferença só no Velho Testamento. Só no Velho Testamento também. Então foi o Concílio de Trento que é a oficialização dos livros que nós temos hoje. Né? Considerando o Velho Testamento. A separação e a oficialização dos livros foi em 393. Em Cartago. E uma coisa que a gente tem que falar, pela Igreja Católica. A Igreja Católica. Muitas vezes falam, né, tanto de porque a Igreja Católica não estuda a Bíblia, a Igreja Católica pergunta por que nós temos livros a mais. Nós não temos livro a mais, não, eles têm menos. Um grande tesouro de fé que nós temos, né, a partir dos estudos bíblicos, a partir da palavra de Deus. Foi assim, nós somos a Igreja Católica. Foi até 1500 e pouco, né, depois que foram retirados. E a definição foi feita pela Igreja Católica. Que é uma grande perda, né, para evangelização, para vivência de fé, mas foram escolhas. E algo muito rico que nós temos, né? Escolhas. É isso por hoje. Mais uma vez, Padre, muito obrigado pela participação, pelo carinho. Obrigado por esse tempo com a gente aí. Sempre aí com a gente. Vamos continuar firmes e continuem mandando para a gente as perguntas. Sempre de gravar aqui, a gente fez o possível para estar respondendo aquilo que vocês precisam ouvir. Mas sugiro, estudem, corram atrás de mais aprofundamento, porque o tempo aqui é muito curto para a gente estar levando todas as informações necessárias. Amém. Até a próxima, pessoal.